Você já parou para pensar no poder dos juros compostos ao longo do tempo? Investir apenas US$ 100 por mês de forma consistente pode te surpreender bastante no futuro. Então fala pessoal, eu sou o Fidelis aqui do canal Café de Dentro e neste vídeo vou estar te mostrando quanto esse valor pode se transformar em 15 anos. Se você busca construir patrimônio no longo prazo, fique até o final do vídeo. Mas antes, agora no café e bora ganhar dividendos. Bom pessoal, agora eu estou aqui com a planilha aberta, onde eu vou fazer todos esses cálculos aqui com vocês, vou colocar os valores e a planilha, como ela já é automatizada, ela vai fazer todos os cálculos diretamente aqui para vocês. Aí nós vamos conseguir calcular 10, 15, 20, 30 anos e por aí vai, a partir dos valores que nós colocarmos aqui na planilha. Mas antes eu gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixe o like, ative as notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para quem sabe a nossa comunidade aqui no canal Café e Dividendos não cresça cada vez mais e mais. Estou contando com a ajuda de vocês, hein pessoal? Bom, vamos lá. Antes de eu começar aqui com a planilha, antes de eu colocar os valores, colocar US$ 100 e também fazer os cálculos com outros valores, se você for investir apenas US$ 50 ou se você conseguir investir mais de US$ 100, eu só gostaria de passar a notícia aqui para vocês, para a gente ver como que está o Fear and Greed Index lá dos Estados Unidos, que é o medo e a ganância dos investidores neste exato momento com a Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos. Como vocês podem ver, os índices Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq, eles estão com uma volatilização pequena neste exato momento. O Dow Jones está caindo 0,33%, o S&P 500 está caindo 0,02% e o Nasdaq está subindo 0,11%. Isso aqui consegue mostrar para a gente aqui no índice, que ele está extremamente ganancioso, os investidores dos Estados Unidos. Faz muito tempo que a gente não vê a Bolsa de Valores com os investidores extremamente gananciosos do jeito que estão. Está em 75 pontos o índice neste exato momento. Como vocês conseguiram ver, ó, há um ano atrás ele estava em neutro, porque as pessoas não sabiam o que ia acontecer com a Bolsa de Valores. Ainda mais, neste ano também estava em neutro, estava em Fear e chegou a cair extremamente Fear. Os investidores estavam com bastante medo quando o Trump assumiu, porque ele fez as taxas, colocou taxas de importações e exportações em diversos países, e com isso colocou os investidores dos Estados Unidos em Extreme Fear. Só que agora a gente está do outro lado do índice, estamos em Extreme Greed, está extremamente ganancioso. Os investidores eles estão impulsionando a Bolsa de Valores com bastante investimento, estão colocando muito, mas muito dinheiro, mesmo os investidores dos Estados Unidos, não só os investidores dos Estados Unidos, mas os investidores ao redor do mundo inteiro. Como vocês podem ver, já mudou para 76 pontos aqui. Como assim do mundo todo? Porque não só as pessoas dos Estados Unidos estão nesse índice, estão pessoas do mundo inteiro, assim como investidores aqui do Brasil, como eu sou investidor lá na Bolsa dos Estados Unidos, eu também estou aqui nesse índice. Então nós estamos o tempo inteiro colocando dinheiro nos Estados Unidos e esse índice vai mudando. Ou a gente tira e ele cai para Fear, ou a gente coloca bastante dinheiro e esse índice sobe bastante. Então, como vocês podem ver, ele está extremamente ganancioso neste momento. O índice, os investidores estão colocando bastante dinheiro, como eu falei. O momento de você colocar seu dinheiro também, porque a bolsa está disparando cada vez mais e os valores das ações, dos REITs e dos ETFs estão subindo bastante. Então, para vocês aproveitarem essa alta, é o momento de colocar o dinheiro de vocês na Bolsa dos Estados Unidos. Então, voltando para a planilha, para a gente falar agora, vamos colocar um aporte mensal de US$ 100, como eu falei. Se vocês fossem investir todos os meses US$ 100, aí você tem que vir aqui na planilha e colocar uma taxa anual de rendimento. Com os investimentos, se você fizer um bom investimento, seja em ações, né, que são os estoques, os REITs, e os ETFs, que são cesta de ativos, e até nos bonds, né, que é a renda fixa lá dos Estados Unidos, vocês conseguem ter altos rendimentos. Mas colocando uma taxa básica aqui, que é o que muita gente tem, né, uma média de 10%. A hora que você coloca essa taxa anual de rendimento de 10%, a própria planilha já vai calcular aqui. Tem o dólar atual, que já pega lá da cotação, nesse momento ele está 5,46. Então vamos só fazer uma conta rápida aqui, só para ver quanto que vocês teriam que investir em real para dar esses US$ 100 nesse exato momento. Vamos só fazer uma conta rápida aqui, ó, C4 vezes o C, cadê o C? C7. Vamos dar um Enter aqui, vocês teriam que investir R$ 545,62 todos os meses para dar esses US$ 100. Lógico, a partir da cotação atual que está o dólar nesse exato momento, que é de 5,46. Mas vocês conseguem ver, a hora que vocês colocam esse em rendimento de 10%, ali do lado já dá o valor final em dólar e o valor em real, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e por aí vai. Aqui, ó, em 15 anos está aquilo lá que eu falei para vocês, ó, o valor de 15 anos. Vocês teriam, se vocês estivessem colocando US$ 100 todos os meses, a partir desse mês,
lá 15 anos depois vocês teriam ali aproximadamente 39.900 dólares investidos. Isso dá um total de 217.400 reais se vocês colocarem só, né? São 545,62 reais por mês. Mas se vocês colocando 100 dólares, 15 anos depois vocês teriam ali 217.400 reais investidos lá na Bolsa dos Estados Unidos. Essa bolsa que valoriza todos os meses, todos os anos, ela vem se valorizando cada vez mais. Passa crise, passa governo, passa o que for lá nos Estados Unidos, e o S&P 500 ele está sempre se valorizando. Todos os índices, se vocês olharem aí na média dos últimos 10, 15, 20 anos do S&P 500, ele só se valorizou. Então, investir nos Estados Unidos, dolarizar a sua carteira é muito importante se você quiser viver muito bem lá na frente com a sua aposentadoria, com a sua liberdade financeira, seja o que for, a partir dos seus objetivos e metas que você colocou na sua vida. Mas vamos lá, se você fala assim, Hugo, eu não tenho 100 dólares para investir, eu acho isso 545,64 reais, eu não tenho nesse momento, consigo investir só 50 dólares neste momento. Aí se você coloca 50 dólares ali, já faz o cálculo, você teria que investir 272,82 reais. Aí já dá ali, ó. Aí após 15 anos, se você investir 50 dólares todos os meses, né? Só 50 dólares todos os meses, você teria ali aproximadamente 20 mil reais investidos, 20 mil dólares investidos, isso dá um total de 108.703,42 reais, 48 reais investidos. Se vocês investirem 50 dólares todos os meses, se você ir lá todos os meses você colocar 50 dólares, 50 dólares, 50 dólares, depois de 15 anos vocês teriam ali 108.703,48 reais investidos. Esse é o poder dos juros compostos. A fórmula dos juros compostos ela é muito boa e eu só fui aprender essa fórmula na minha aula de contabilidade aqui na faculdade. Não aprendi na escola, devia ter aprendido na escola. Se tivesse aprendido na escola, eu tinha começado a investir muito tempo atrás. Mas infelizmente isso não aconteceu, só aproveitei a aula de contabilidade e a aula de economia que eu tive aqui na faculdade para entender que o poder dos juros compostos é muito bom. Os juros compostos eles funcionam e funcionam sim a longo prazo. Vocês só vão conseguir ver uma média de retorno, uma média de valorização no seu patrimônio a partir do sexto, sétimo, oitavo ano, quando você começa a investir, porque é aí sim que a curva exponencial do gráfico de patrimônio começa a acontecer, assim que os juros compostos começam a acontecer, que é a hora que você para, né, teoricamente, de colocar dinheiro investir, você começa a investir só os dividendos. Então, a partir ali do oitavo ano, que a curva exponencial começa a dar um salto muito grande para cima, que aí sim os juros compostos está começando a funcionar demais no seu patrimônio. Então, investir é a longo prazo, fazer investimentos é a longo prazo, ainda mais se for em dólar, na maior economia do mundo, na moeda mais forte que nós temos aí no mundo. Aí se você consegue trabalhar, você consegue fazer, ganhar mais dinheiro, se você consegue fazer renda extra em vários outros lugares, você consegue ganhar mais dinheiro, porque isso daí que é bom, né? Se você estuda, você aprende, se você está no seu trabalho, você estuda no seu trabalho para você melhorar o seu trabalho, para você ganhar mais, se você começa a ganhar mais, se você consegue poupar mais, você consegue investir mais, se você dobra o valor, se você vai para 200 dólares, olha isso aqui que acontece. Se você consegue investir 200 dólares, de 15 anos depois, você tem quase 435.734,09 reais investidos se você consegue só dobrar. Isso que eu estou falando em taxa anual de rendimento de 10%. Se você conseguir fazer o seu investimento certo, se você conseguir fazer o seu rendimento render anualmente mais de 1%, vou colocar 1% no mês aqui, ó, 12% ao ano. Olha isso aqui, ó, 15 anos depois você tem 514.445 reais investidos apenas 15 anos depois, quando você começou a colocar 200 dólares, investir todos os meses 200 dólares ali nos Estados Unidos. Então isso aqui é impressionante, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito bom. 12% ainda não deu 1%, né? Vamos colocar 13 aqui, ó. Ali, ó, dá 1,02%. Então 13% dá o total ali de 560 mil reais. Aí se você olha, você vai falar assim, Hugo, então 15 anos deu 560 mil. Mais 15 anos depois, com 30 anos investindo, né, 200 dólares por mês, que eu vou ter mais de 1 milhão? Não, porque menos tempo, você precisa de menos tempo para juntar o seu primeiro 1 milhão. Você vai ter juntado o seu 1 milhão ali, ó, com 20 anos investindo 200 dólares por mês, com rendimento de 1% no mês. Com 20 anos de investimento, você consegue ter mais de 1 milhão investidos lá nos Estados Unidos, né? Isso daí dá um total de 205
205 mil dólares investidos lá nos Estados Unidos. Então isso aqui é impressionante, isso aqui é muito legal, o poder dos juros compostos. Essa fórmula é muito boa, essa fórmula é muito legal, por isso que eu sempre falo, investir todos os meses, dedicadamente, religiosamente, investir todos os meses é muito importante, você nunca deixar de investir. Se você tem uma meta de investir, sei lá, R$ 500, né, seja o que for, todos os meses, você tem que separar seu dinheiro para investir R$ 500 por mês. Se você teve um aperto, aconteceu alguma coisa e você reduziu, sei lá, só conseguiu investir $300, não importa, R$ 300, não importa, vai lá e investe esses R$ 300. Não deixa de investir todos os meses, porque vocês vão ver o poder que isso tem a longo prazo daqui a uns anos na vida de vocês, para vocês viverem tranquilamente lá na frente, para você formar sua família, você ter seu filho, você conseguir cuidar de tudo aí na vida de vocês. Se você já tem, não sei quanto é a idade das pessoas aqui do canal, mas então, só para mostrar para vocês o poder dos juros compostos, como ele funciona muito lá nos Estados Unidos. Isso aqui é uma forma muito legal. Eu gosto bastante de dolarizar na minha carteira, investir lá nos Estados Unidos. É uma coisa que eu comecei a fazer no final do ano passado e estou gostando demais, ver meu dinheiro render. O meu dinheiro rende muito mais lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, então estou ali colocando 40% do patrimônio que eu investo nos Estados Unidos e 60% aqui no Brasil. Talvez eu mude para 50-50 ou mude 60% lá para os Estados Unidos e 40% aqui no Brasil. Mas ainda estou vendo, estou analisando. Vou fazer meu aporte essa semana lá nos Estados Unidos, então vou fazer o vídeo dos aportes que eu fiz, das stocks, dos REITs e dos ETFs que eu comprei. Então fiquem ligados, era isso que eu queria passar para vocês, um vídeo rapidinho só para mostrar para vocês o poder que isso tem a longo prazo. Se você investir $200 por 30 anos, você tem mais de R$ 4 milhões investidos lá nos Estados Unidos. Isso aqui é impressionante, 40 anos, R$ 14 milhões investidos lá nos Estados Unidos. Isso aqui é impressionante. Se você consegue investir cada vez mais, vamos fazer só uma conta rápida, você consegue investir, sei lá, $400 por mês. Se você aumentou o quanto você ganha, se você conseguiu separar mais, olha isso aqui, em 15 anos apenas, se você investir $400, em 15 anos apenas você já bateu seu primeiro milhão investido lá nos Estados Unidos. Isso aqui é impressionante, aí 30 anos você tem 8 milhões, 40 anos você tem 28 milhões, isso aqui é extraordinário, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito bom. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Não se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento sempre. Vou deixar aqui embaixo outros vídeos com outros estudos e outras análises para quem quiser ver. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo para mais pessoas. Era isso, um forte abraço, valeu, falou, fui!